nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar um pouco da performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias no mês de fevereiro. Fevereiro foi novamente um mês com bastante volatilidade, algumas tendências que a gente já viu ali em janeiro permaneceram, bastante resgate aqui na indústria de fundos locais, mas por outro lado, muito investimento estrangeiro vindo para a Bolsa, um mês bem volátil, que terminou ali no final do mês, com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com um impacto significativo aqui em algumas das commodities, um tema importante aqui na carteira do fundo, tá? Mas vou dividir com os senhores uma apresentação e a gente vai passando com mais detalhes aqui sobre a performance dos fundos. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, o fundo apresentou uma performance de 0,78%, 104% de CDI no mês. Nesses dois primeiros meses do ano, o fundo apresenta uma performance de 1,96% ou 132% do CDI. Em termos de exposição, a gente permanece com uma exposição moderada. Estamos falando aqui já um pouco mais próximo da normalidade aqui em termos de tomada de risco. Estamos falando aqui de uma exposição bruta ajustada na casa de 45%, e uma exposição líquida na casa de 9,35%. Em termos de destaques de resultado, foi um mês que, no final das contas, você teve destaques positivos, destaque negativo. A gente terminou próximo do 0 a 0 em relação ao CDI, mas vale mencionar aqui o segmento de commodities, com destaques positivos em CBA, São Martinho. Vale mencionar aqui posição short em IRB e Mercado Livre como boas contribuições aqui no mês, tá? E ainda em commodities, posição long contra o índice em Vale e Petrobras, tá? Foram bastante destaques positivos. Na dinâmica aqui de ação short, vale mencionar a Qualicorp. A Qualicorp apresentou um resultado aqui de 24 basis points, foi o principal destaque positivo do fundo no mês. De certa forma, a performance negativa da Qualicorp tem a ver com o anúncio do deal da Redditor comprando a Sul América, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas a Qualicorp, com esse deal acontecendo, ela fica numa situação mais complicada, porque a Redditor também é um acionista relevante na Qualicorp, e a gente não está muito claro se regulatoriamente você vai continuar tendo a Qualicorp vai continuar tendo a Redditor como principal acionista, tá? Acho que você vai ter algum ruído regulatório, e não só regulatório, como também comercial. No momento em que a Redditor compra a Sul América, será que o Bradesco, será que a Mil, será que outros players vão querer a Qualicorp também vendendo seus planos? Então, você tem algum questionamento? A performance da ação foi bem negativa quando do anúncio do deal, tá? Mas vamos lá. E um outro destaque positivo aqui também, a posição comprada em Sabesp contra a Sanepar nos pares. Falando agora um pouquinho do Claritas Valor, a gente apresentou uma performance aí de 2,18% contra uma performance do IBX de 1,46%. No ano, a gente conseguiu recuperar ali e bater o IBX. Estamos com 8,97 contra 8,43 aqui do IBX, tá? Quando a gente olha aqui 12, 24 e 36 meses, todas essas janelas com performance superior ao IBX, e desde o início uma performance substancialmente superior ao IBX. Quando a gente fala aqui dos destaques, gente, novamente, o tema de commodities é um destaque positivo. Vale, Petrobras, CBA, São Martinho e Gerdau. Gerdau, na verdade, até com uma performance negativa, tá? E um outro destaque positivo foi a posição de Sul América, em linha com o que eu havia falado anteriormente, quando do anúncio da aquisição pela Redditor, uma performance muito substancial, tá? Falando agora um pouquinho do long bias, 1,78 no mês, 7,81 no ano, tá? Positivo.
lembrando um pouco do conceito aqui do long bias, ele parte aqui da carteira do valor. Temos aqui 20% de gross exposure de operações que derivam da estratégia long and short, tá? E temos uma estratégia de proteção via opções, que com destaque em 20% de comprado em put de Bovespa, 2% comprado em put de IRB, 2% comprado em put de Banco BTG Pactual e 2% vendido em call de Banco BTG Pactual. Falando agora um pouquinho dos temas de investimento, gente. Acho que o principal tema de investimento é justamente a guerra da Ucrânia, que eclodiu ali no final do mês de fevereiro, tá? E com impactos relevantes em diversas commodities que a gente tem no portfólio, tem alguma exposição no portfólio. Acho que principalmente em termos de petróleo, a Rússia é um produtor muito relevante no mundo em termos de produção de petróleo, tá? Então você teve uma forte alta do preço do petróleo. Só colocando aqui em contexto, o petróleo no primeiro trimestre, a média do primeiro trimestre estava em 87, aqui no último dia do mês 95,6, e agora no comecinho de março a gente já está falando do petróleo a $120, tá? Então um impacto muito relevante da guerra nos preços das commodities. Esse mesmo impacto a gente pode notar em alumínio, alumínio 3,100 a média do ano, 3,380 aqui no final do mês. Comecinho de março já bateu 4.000, agora está em torno de 3.600, tá? Então, impacto muito relevante. Próprio minério de ferro, gente. Minério de ferro batendo aqui 136 na virada do mês e na média do trimestre, e agora já na casa de $160. Níquel, $23 mil, $24 mil aqui na virada do mês. Esses dias, esse comecinho de março, chegou a bater $100 mil. Obviamente isso aqui é um short squeeze, não é algo sustentável, tá? Mas chama a atenção de fato o quão importante tem sido esse evento geopolítico na precificação de várias commodities. Inclusive vale mencionar também trigo, tá? São todas commodities que ou Rússia ou Ucrânia têm um papel relevante no mundo. Trigo também é uma commodity que teve uma performance muito acentuada. Ela é importante porque a gente tem uma posição short aqui no long and short em M Dias, que no final das contas usa o trigo como seu principal insumo, tá? Então em suma, gente, seguimos aqui com uma posição relevante, 38% do portfólio no segmento de commodities. Em termos de resultados, tá? A gente já está em pleno período de resultados. Vale mencionar o resultado da Petro, veio um pouquinho abaixo do que a gente estava esperando, basicamente porque você teve um impacto negativo no segmento de energia, por conta do preço do gás natural, mas a gente entende que é um segmento, um descasamento pontual entre o preço do insumo e o preço de venda da energia, indo para esse começo de ano já tende a normalizar, tá? Na margem também você tende a ter um impacto muito relevante aqui de preços, mesmo com a defasagem que hoje a Petrobras tem nos seus principais produtos, você tem um impacto net positivo aqui, tá? Eu acho que dos principais, São Martinho também divulgou resultado muito forte, Gerdau divulgou um resultado também muito forte. Passando aqui para esse outro tema de investimento, os cases seculares de investimento, acho que o grande destaque aqui é o deal da Sul América, tá? É um deal que na nossa cabeça faz bastante sentido e a gente não vê muita dificuldade em aprovação pelo CAD, tá? Então você teve um prêmio aqui de 50% aos acionistas da Sul América, um prêmio substancial. A gente entende que não deveria ter grandes dificuldades de aprovação no CAD. Vale mencionar aqui, dentro desses cases seculares de crescimento, vamos gastar um pouquinho de tempo falando do Grupo Simpar, que é uma posição importante aqui para as carteiras, tá? Queria mostrar para os senhores o patamar de crescimento do lucro das principais empresas. Então, estamos falando aqui da Movida crescendo o lucro 100% ano contra ano. Quando eu olho
no quarto trimestre, quando eu olho o ano crescendo 250%. JSL crescendo 78% no trimestre, quando eu olho o ano crescendo 560%. Tá? Isso tudo, gente, em contexto que o custo financeiro, o CDI, embutido aqui na média de 2020 para a média de 2021, foi muito maior. Vamos crescendo 117% aqui no quarto trimestre e no ano crescendo 124%. Tudo isso junto faz com que a holding tenha apresentado um crescimento de lucro aqui de 198%. Quando a gente olha em EBITDA, tendências muito similares, tá? Os destaques que eu gostaria de mencionar aqui, Movida, você tinha um grande question mark em relação a se a estratégia deles de continuar comprando carros ao longo do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021 seria uma estratégia acertada, uma vez que você teve, de fato, um aumento substancial no preço dos carros. Eu acho que essa dúvida se esvaiu hoje em dia, na medida que os preços dos carros continuaram subindo. Tá? Então, os carros que eles compraram, eles mostraram isso muito claramente ali no call de resultados. Os carros que eles compraram ao longo do ano de 2021 já valorizaram, e por mais que você não vá ter uma remuneração, uma rentabilidade tão boa quanto a safra anterior, que subiu 30%, você vai ter uma rentabilidade aqui acima da média nessa safra de carro que eles compraram, tá? E aí uma segunda derivada, o que é? Você precisa aumentar preço para conseguir rentabilizar um preço de carro mais alto e um custo financeiro mais alto. E isso aqui também foi uma grande notícia positiva. O preço da diária de hack chegou a R$120 nesse quarto trimestre, tá? Então acho que rentabilizando esse novo patamar de capital investido por carro. Com relação a Vamos, aqui vale gastar também um pouquinho de tempo explicando a dinâmica do quarto trimestre. O mercado não entendeu muito bem, na nossa opinião, a dinâmica do resultado do quarto trimestre, se assustou um pouco com a queda dos novos contratos. Ela vinha fechando R$1 bilhão por trimestre em contratos. Tá? E no quarto trimestre ela fechou apenas R$600 milhões, mas a gente entende isso como algo pontual, algo relacionado à sazonalidade natural dos negócios. No call de resultados eles já esclareceram, em janeiro já fecharam mais do que fecharam no trimestre inteiro no quarto trimestre inteiro, tá? Então, no final das contas, você tem ali uma dinâmica muito positiva de crescimento acontecendo, e para a gente o mais importante não é o contrato que ele fechou, é o contrato que ele está conseguindo implementar. E nesse trimestre a gente viu uma forte aceleração, eles conseguiram implementar um pouco mais de R$900 milhões de novo capex no trimestre, o que é muito relevante. Teve uma outra controvérsia sobre a questão do yield. O mercado tende a olhar a receita de aluguel dividida pelo imobilizado líquido. É uma forma errônea de olhar. Tá? Você tem que estar olhando por safra, e se não conseguir olhar por safra, como a gente costuma fazer, olha pelo menos pelo imobilizado bruto. Olhar pelo imobilizado líquido dá uma visão errônea do que está acontecendo com a empresa. Tá? Esse trimestre foi o trimestre onde eles conseguiram fechar contratos com o maior yield dos últimos 18 meses. Tá? Dos últimos 24 meses. O maior yield dos últimos 24 meses. Se você olhar pelo imobilizado líquido, você vai ter a sensação que o yield até caiu. Tá? Então não faz muito sentido. Eu acho que a empresa fez um bom trabalho de educação explicando isso aí no quarto trimestre. Tá? De uma maneira geral, gente, a gente vê uma dinâmica muito positiva, a gente vê essa empresa dobrando o patamar de resultado ao longo de 22. Aqui nas empresas de valor, vale a pena mencionar que o resultado do Itaú foi uma surpresa positiva. A dinâmica aqui de resultados foi bem díspare, onde o Itaú conseguiu entregar resultados acima das expectativas do mercado, enquanto o Bradesco decepcionou. Tá? A gente permanece aqui como principal veículo de exposição em bancos, Itaú, em uma posição menor aqui em Bradesco. Em termos de ESG, vale mencionar aqui um upgrade que a São Martinho teve do provedor de serviço do MSCI. Tá? Ela saiu de um rating de A para AAA.
sobretudo por conta de práticas melhores de governança corporativa, composição do conselho. Em suma, gente, aqui acho que em termos de ESG, eu acho que a São Martinho é uma das empresas mais antenadas e com geradora de créditos de carbonos, tá? Então, no final das contas, está conseguindo fazer o dever de casa de fechar os gaps apontados aí pelas empresas de consultoria no setor, tá? É isso que eu tinha para dividir com os senhores hoje, sobre o resultado dos fundos. Qualquer comentário, qualquer esclarecimento adicional, estamos à disposição, basta entrar em contato. Muito obrigado.